eu sou a Isabela Faria e hoje aqui no Como é que é, pra gente encerrar a semana, vamos falar de energia elétrica, mais precisamente. Por que a nossa conta de luz? Por que aquela quantia suada no fim do mês, de todos os meses? Por que ela é tão cara? Hoje no Como é que é, então, a gente vai tentar destrinchar um pouquinho essa pergunta e também relacioná-la com uma medida provisória assinada pelo governo Lula. A conta de luz vai aumentar? Vai diminuir com essa MP? E mais um aspecto, o que tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com energia verde, tem a ver com energia renovável. Eu estou dizendo a gente, nós vamos descobrir juntos. Você, eu e a Alexa Salomão, repórter especial da Folha, que veio novamente aqui até o Como é que é para falar de energia. Muito obrigada, viu, Alexa, novamente. A gente vai falar de MP, vamos falar de energia elétrica. Aqui no Brasil não precisamos de energia elétrica para nos aquecer, mas precisamos de, obviamente, trocentas outras coisas mais. E a energia elétrica, obviamente, é tão importante para a gente que está sendo um dos focos do governo Lula 3. Assinou, então, uma medida provisória recentemente. O que significa essa medida provisória? O que ela pode mudar nesse jogo? Então, uma das preocupações do Lula é ter conta de luz mais barata. Inclusive, teria sido identificado numa pesquisa que o fato da conta de luz não baixar é um dos fatores que estaria prejudicando a popularidade do presidente. Uhum. Então, existe um movimento no governo para tentar reduzir. E o ministro o ministro de Minas e Energia, falando há muito tempo que ia sugerir algumas mudanças que iam possibilitar isso. Aí veio a MP. Então a MP veio com uma surpresinha, sabe? O momento Kinder Ovo, você abre e tem uma coisa lá que você não esperava. Porque ela, de fato, traz uma medida para reduzir, mas é no curto prazo. Ela pega um dinheiro que o governo teria direito a fazer repasses para a conta de luz. Esse recurso viria, assim, picadinho ao longo de 10 anos. Foi um acordo previsto na lei de privatização da Eletrobras. A Eletrobras faria repasses regulares por 10 anos e isso ia batendo devagarinho. Então, o que eles resolveram fazer? Pega esse dinheiro todo e dá uma reduzida de uma única vez em cima de duas despesas que estavam pesando bastante. Tá. Que foram duas contas geradas nos últimos anos, de surpresa. A conta Covid, veio a Covid, teve um problema de consumo de energia, teve indústria que parou, você teve que indenizar as empresas. Certo. Foi feito um empréstimo e quem paga somos nós. Aí, na sequência, tivemos uma seca violenta, então se criou outra conta para ser paga pela gente que socorreu as empresas. Eles chamam de conta escassez hídrica, mas você pode chamar de contas da seca. Que veio uma bandeira que a gente nunca tinha visto antes, aquela bandeira vermelha mesmo. Isso, mas a bandeira vermelha já foi paga. Isso aí é um plus extra, adicional, entendeu? Para socorrer as empresas. O governo Bolsonaro ficou com medo da conta e deu uma empurradinha para frente. Exato. E ela chegou. Então eles vão pegar esse dinheiro, a ideia da MP é pegar esse dinheiro da Eletrobras, joga tudo aqui agora e dá uma amenizada nessa conta, que é quase 37 bi, 40 bi, quase, é muito dinheiro. Realmente vai dar uma aliviada na conta de luz. Mas a MP veio com mais coisa. E aí a discussão já muda. Ela prorroga subsídios para energias renováveis. Dá um desconto no fio. Porque você paga tudo, né? Você paga, vamos supor, o fio é estrada, pedagiada. Você está passando por lá, você tem que pagar. E projetos de energia renovável tem esse desconto há muito tempo. Entendi. Só que tinha um prazo para acabar. E algumas empresas não conseguiram fazer os projetos a tempo, iam perder esse desconto. Elas fizeram várias tentativas para poder prorrogar e não conseguiram. No Congresso. Isso entrava num projeto, aí era retirado, entrava em outro, era retirado. Dessa vez, o próprio governo botou. Entendi. Aí isso gerou uma grita geral. Mas por quê? Energia solar e eólica no Brasil deu mas tanto certo, que ela não precisa de subsídio mais para existir. Os projetos são rentáveis, esse é um investimento rentável. E o preço da energia caiu muito. Então, você não precisa mais desse subsídio. Você vai prorrogar por, sim, de 19 a 31 esse custo para os brasileiros.
E aí criou-se uma discussão em torno desse custo, tá? O ideal seria que o governo esquecesse essa renovação, tá? Existe um lobby muito forte de muitas empresas para que seja feito. E a MP tinha uma outra coisa também que causou uma certa inquietação no setor. Ela traz uma medida para reduzir a conta de luz do Amapá. Amapá. Digamos que aí Amapá, assim, é um fator político. Fator político. Tá. Alguns políticos do Amapá, que têm muita força no Congresso e no governo, queriam que reduzisse a conta do Amapá. Ok, quando o Amapá está cara, tá? Ela ia ter um reajuste de 44%. Imagina sua conta de luz aumentar 44%. Quase metade, quase 50%. Absurdo, sim. Isso foi debatido na agência reguladora, que é o órgão que concede, que avalia o reajuste. Tá. Deu uma briga lá também, porque zeraram e suspenderam o aumento, não deram aumento, mas também por razões políticas. Foi visto como uma interferência muito ruim na agência reguladora, que é para ser técnica, não política. Então essa MP, por decreto, assinatura, ela reduz o reajuste para 9%. E vão arrumar alguma alternativa para cobrir esses 9%. Então veio essas três coisas na MP. Aí os especialistas ficaram dizendo que o governo está trocando 6 por meia dúzia. Porque na hora que você ia reduzir no curto prazo, com aquele abatimento, né? Exato. Mas ia aumentar no longo. É interessante que você falou que só então o estado do Amapá está citado na MP. Mais algum estado, assim, nominalmente? Como só o Amapá, como você falou, que era para ter um reajuste de 44%, então agora vai para 9%, segundo essa MP. Certo, então o objetivo do governo, como você trouxe, esses três pontos, mas o principal a gente pode dizer que é diminuir a conta de luz, então? Repassar uma quantia menor para a gente? Ela reduz mesmo no curto prazo. Mas olha, a Dilma fez isso em 2013. Ela fez não vou explicar o processo todo aqui, porque tem uns detalhes técnicos, mas ela fez uma coisa parecida. Então, ela reduziu 20% a conta de luz. Deu 2 anos, ela aumentou 25%. E passados uns 3, 4 anos depois, a conta de luz estava 50% mais cara. Então, todo mundo lembrou disso. De você baixar no curto, mas ao mesmo tempo a coisa poder degringolar e subir lá na frente, entendeu? Você até escreveu, né, que a conta de luz vai subir até 7% com subsídio. Não fui eu, vamos fazer o mérito. Sua matéria, sua reportagem. O mérito a quem pertence. Exato, não, os especialistas disseram. Tem um especialista chamado Edivaldo Santana, ele foi diretor da agência reguladora, um sujeito assim muito criterioso, muito sério. Sim. E quando ele viu que a MP ia ter isso, ele foi lá na agência e viu todos os projetos que estavam lá cadastrados que poderiam ter direito ao subsídio, caso o prazo fosse ampliado para novos entrarem. Pelas contas dele, isso daria de 17 a 19 bi por ano a mais na conta de luz, esse subsídio, tá? Pelas contas que ele fez. Isso daria alguma coisa perto de 7%, mas poderia ser até mais, tá? Porque tudo vai depender de quem tem acesso, quem vai entrar, quantas empresas vão entrar para ter direito a esse subsídio. Eu vou dar uma dimensão, claro, vou dar uma dimensão de valor, tá? O que são 17, 19 bi por ano. O ano passado, o governo anunciou com muita satisfação esse ano que no ano passado ele gastou 9,6 bi com alfabetização infantil. Nós gastamos, tipo assim, Sim. metade para tentar ensinar todas as crianças do Brasil a ler e escrever. Sim. Para você ver que nós estamos dando o dobro de ajuda para manter esse subsídio para as empresas que não precisam do subsídio. Entendi, ou seja, não foi só esse especialista com quem você conversou que criticou essa MP, outras pessoas também. É um consenso entre todas as pessoas que entendem do setor de energia elétrica no país, que não tem que dar esse subsídio mais. E o que o governo falou, então, depois de tantas críticas? Alguém falou alguma coisa? Responderam? Não. É aquela cara de paisagem, né? Você vai lá e faz um discurso. O interessante é isso. Você tem os dados, você tem os fatos, você tem os números, mas aí o político encosta ali
na bancadinha e diz assim: estamos reduzindo a conta de luz e incentivando o desenvolvimento das energias verdes. Isso não E diz muita coisa. fica o discurso colando, entendeu? E Um discurso superficial. Você, enfim, a cerimônia, né, foi um pouco atrapalhada, né, dessa assinatura da MP, né? Pouca coisa se disse, né? não, tinha assim, os políticos foram lá, elogiaram, que bom que vamos gerar não sei quantos empregos, dando desconto para as empresas. Teve um governador que foi lá e disse que tinha sido um absurdo, porque a ANEEL queria aumentar a conta de luz em 44%. Vamos explicar para as pessoas. As agências reguladoras foram criadas no Brasil junto com o processo de privatização das estatais. Você tem agência para olhar empresa de energia que foi privatizada, ferrovia, telefonia. Essas agências, elas monitoram o que essas empresas fazem e fazem com que os contratos que elas assinaram com o poder público seja cumprido. Para o bem e para o mal. Quer dizer, em algum momento pode acontecer dela ter direito aos 44%, mas é um direito, ela não é uma invenção. Não é assim, esse ano eu vou dar no AC 44. Não, existe um contrato assinado que determina quanto é o reajuste para cada distribuidora de energia. Assim como existe também toda a modalidade arrumada para a ferrovia, para todas as concessões que foram feitas no Brasil. Mas aí o cara chega lá no Palácio e diz que era um absurdo a ANEEL exercer a função dela. Isso não é verdade. Não é verdade. Inclusive, no mesmo dia, na verdade, no dia seguinte, um banco estrangeiro, o UBS, soltou um relatório dizendo que o ambiente todo, contando a questão do reajuste, a discussão em torno das distribuidoras no Brasil está ficando muito cinza e que você estava tendo risco para o contrato, para a segurança jurídica, que se você não dá o reajuste correto para uma distribuidora, você pode não dar para outras distribuidoras. Essas distribuidoras são listadas em bolsas de valores, as ações constam de carteiras de investidores, existe gente do mundo inteiro em fundos que tem essas ações. Se a empresa não recebe aquilo que está previsto em contrato, ela vai ganhar menos e ela vai ter um resultado menor. Isso afeta o investimento de quem apostou nela para comprar uma ação, entendeu? Então a imagem do Brasil também cai, né? Isso, também, então assim, tem que fazer um ajuste fino entre o que a política quer. Sim. E o que vai acontecer com os rumos setoriais, e o impacto que aquilo pode ter na economia. Mas eles não criaram um grupo de trabalho depois de todas essas críticas? Então, pelo menos foi com o governo Lula. Na sequência, Lula já tinha agendado uma reunião com especialistas da área de energia, que foi feita a portas fechadas, então a gente só sabe o que conseguiu arrancar de bochicho, né, de comentários. Então, sim, foi pedido que fizesse um grupo de trabalho. O que chamou a atenção dos especialistas é que o presidente se mostrou legitimamente preocupado com a conta de luz. E realmente ela está alta e ouviu o que eles tinham para dizer. Mas a MP está lá, tramitando no Congresso. Perfeito. Né? Ela precisa ainda ser aprovada. Ela precisa ser discutida no Congresso. Alguns especialistas disseram que a melhor coisa que podia acontecer é ela caducar, ser esquecida lá, ficar lá e morrer. Ficar engavetada ali. Mas é só desse jeito que essa MP, segundo os especialistas, é o único destino que ela pode ter? Assim, não tem como melhorar? Podem melhorar, mas quais aspectos? Não tem sido a dinâmica no Congresso. Não tem sido. Não existe nenhum aspecto que você acha que... Não, nesse momento não tem sido. Alguns deputados já começaram a apresentar as suas emendas, né? Tem que ver no que vai dar. Certo. O que determina também, a gente pode falar agora da lei existente, o que determina essa lei existente em relação ao fim dos subsídios, então, para o setor de energia renovável, que agora com esse MP, né, ela acaba. Quem tinha não ia ter mais, era só isso. Era só bem simples, acabou. Entendi. Gente, acabou. O que a MP está fazendo é prorrogar por mais tempo o período de você se inscrever. Tipo assim, você perdeu o vestibular, tá? Perdeu. Não fez a inscrição, não.
ano que vem, nunca mais, sei lá. Não, então a gente vai te dar uma chance, tá? Mais uma semana para você fazer a sua inscrição. Corre lá. É isso que eles estão fazendo. Tem um tempo determinado? Ainda não, como vai ser essa prorrogação, não. Mas o fato é que ela beneficiaria os projetos que poderiam entrar em vigor a partir de 2029. E você disse, inclusive no começo da nossa conversa, que esse setor de energia renovável, principalmente a solar e a eólica, já tem condição de caminhar com as próprias pernas, é isso? Não precisa mais. Não precisa de subsídio. Isso é o que todos falam. E por que você acha, então, que há esse movimento ainda através da CMP? Teu projeto fica mais vantajoso para você. Você não está pagando um pedaço da conta, né? Exato. Isso vira um resultado melhor para você. Perfeito. Tem uma farra na GD, a geração distribuída, os painéis solares que são bonitos, que você põe lá na sua casa. É outro, que o subsídio, você não paga o fio, você põe lá o projeto, não paga o fio, e aí aquilo que você não pagou vai ser dividido entre todos os outros que estão pagando. Perfeito. A gente tem várias perguntas aqui no YouTube sobre, inclusive, a nossa pergunta aqui, porque a energia é tão cara no Brasil. Tem uma pessoa falando aqui, são os custos com diretores, conselheiros, CEOs, indicados políticos, pressão por mais dividendos de acionistas que encarece a conta de luz? É o lucro a todo custo às nossas custas? Gente, pior que não é isso. Por que é tão caro, então? Nos últimos anos, teve uma coisa que não subiu, foi preço de energia. Não é energia, que é o negócio da empresa. Né? Não é energia. São as bondades. As bondades que você vai dando de adicional. E outras coisas. Durante muito tempo, o que mais encareceu a conta de luz, ela tem escondido lá dentro, não aparece na nossa continha, tá? Não vai estar lá. Isso está dentro da tarifa. Uma coisa chamada CDE, Conta de Desenvolvimento Econômico. Ali dentro eles colocam tudo que é bondade e coisa que a gente paga mais sem ter ideia que está pagando, tá bom? Então, por exemplo, durante muito tempo a conta que mais pesou foi térmica em área isolada. Tem área do Brasil que não chega o fiozinho. A transmissão não chega. Então, ela é abastecida, o banho quente, a TV, a geladeira, é garantida por gerador a diesel, por térmicas que queimam óleo que polui. Durante anos, essa foi a maior conta dentro, e era a conta que mais crescia, tá? Ela mudou esse ano. A conta que está pesando bastante hoje é a tarifa social. A gente contribui com os mais pobres e paga para baixa renda mesmo. Mas durante a Covid, essa baixa renda cresceu. Alguns acham que você precisa fazer nessa conta um pente fino, para ver se essas pessoas já melhoraram de vida desde o fim da Covid, assim como fizeram com Bolsa Família, que descobriram que tinham pessoas lá dentro que não precisavam. No caso das térmicas, tem que tomar providência, né? Nós estamos no meio da transição energética. O governo teria que acelerar alternativas que você deixe de usar combustível fóssil, porque a conta, inclusive, é alta para a gente. E aí tem os subsídios às renováveis. Esses subsídios para o vento, subsídio para o sol, que não precisa mais, eles estão pesando na conta de luz. Eles são um custo muito alto hoje dentro da conta de luz. Então, o que as pessoas falam é que a gente precisa de uma reforma inteira no setor elétrico. Não um puxadinho aqui. Não é um MP que vai tirar um dinheirinho de um canto e botar o dinheirinho para o outro lado. Não, você tem que sentar e redesenhar o setor de energia. Uma conta que tem crescido muito, mas essa aparece, é a conta da transmissão. A energia renovável cresce muito no norte e no nordeste, porque é onde tem sol e vento, né? Mas a maioria dos consumidores, o grosso da população, está no sudeste. Você precisa fazer um volume grande de linha de transmissão para conectar os novos parques lá com o resto do país. Isso tem um custo também. E esse crescimento não foi feito de forma organizada pelo governo. Então, muitos parques começaram a pipocar e você não tinha nem como conectar, porque os leilões só vieram depois, na demonstração de que o governo está meio desarranjado. Realmente ele precisa ser redesenhado.
com essa nova realidade das energias renováveis. Você acabou de responder, então, uma pergunta no YouTube do Eric Carneiro. A conta está alta pelo custo de geração e transmissão ou por outros custos que o governo coloca embutido na conta? Geração, transmissão e os benefícios. Esses benefícios precisam ser revistos. Ou seja, tem muita coisa para mudar, né? Eu ia te perguntar como baratear a conta de luz. Desde até da infraestrutura de cabeamento, né, até isso. Fim de subsídio. Isso. Talvez uma nova postura do Congresso seja muito importante. Perante a MP, você diz? Não, perante o setor de energia, porque alguém descobriu que dá para botar qualquer coisa lá dentro e ninguém reclama. O brasileiro fala, essa conta está cara, mas não questiona por que ela está cara. Eu vou dar um exemplo. No final do ano passado, foi aprovado no Senado um projeto de lei para criar a eólica offshore, que é a eólica que vai para o mar, né? Beleza, quando ela chegou na Câmara, fizeram, assim, uma festa com emendas que não tinham relação nenhuma com offshore, eólica offshore, que a gente chama no setor, na política, de jabutis. O pessoal até falou, era uma manada de jabutis. Tinha jabuti para todo mundo, era uma festa. Um dos jabutis, inclusive, prorrogava o incentivo para carvão. Qual é a lógica? Nesse momento da história da humanidade, o Brasil está prorrogando o uso do carvão. Ok, existem municípios de Santa Catarina que sobrevivem do carvão. O governo precisa pensar numa alternativa socioeconômica para essas regiões, para que elas possam também não depender mais do carvão. Mas, no sentido oposto, o Congresso aceita o lobby e prorroga o subsídio para o carvão, na contramão da história. Então, é isso o tempo inteiro. É isso o tempo inteiro. Você perde tempo, desgasta, inclusive, a estrutura de discussão para isso, porque as entidades correm o tempo inteiro para tentar corrigir esse problema, quando a gente podia ser mais proativo, né? Reestrutura o setor de energia. Hoje você tem uma matriz com muita GD, com muita eólica, vão chegar novas energias, você precisa reestruturar como ele funciona. Não é no puxadinho, né? Não é no puxadinho, não é com uma medida provisória que vai achar que vai resolver Não. E que a curto prazo Não. vai diminuir a conta de luz, mas lá na frente... Nem com discurso político dizendo que absurdo que a agência reguladora quer dar este aumento para a empresa. Não é assim, não é desse jeito que vai resolver o problema da conta de luz. Tinha que ter um grupo de trabalho de fato, né? Sentar e esquematizar tudo, ainda mais com essas energias renováveis verdes, como você falou, Alexa, não só eólica e solar, mas outras que estão vindo aí que o governo tinha que estar de olho e se mostrando mais proativo em relação a isso. Alexa Salomão, repórter especial, muito obrigada. Muito obrigada pela conversa, sempre muito didática, sempre trazendo informações muito boas, muito relevantes. Te agradeço. Volte sempre, por favor. Nem sei qual a sua vez aqui, número, terceira, quarta vez. Venha mais vezes. Muito obrigada, viu, Alexa? Até mais, tchau, tchau. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. De amanhã nós estamos aqui, porque é final de semana, mas segunda-feira estamos sim. Tenha um bom final de semana também. Tchau.